Boa noite, que bom que você veio para mais um encontro dessa nossa semana especial, preparada pela liderança, pelo Ministério Jovem dessa igreja. E muito bom ouvir o Estevão, mais uma vez, é um querido amigo meu, talentosíssimo, e é bom ter você aqui trazendo essas reflexões para a gente, tão importantes. Eu queria mostrar uma foto para vocês, acho que está lá com o pessoal, a primeira foto. Vocês verem, quem não acredita em milagre está aí, pessoal. Então, para você já entender que Deus é bom, Deus existe, Ele dá muito mais do que a gente merece. Olha só, essa linda garota se chama Melina, é dela que eu falo às vezes. Ela tem 25 anos, eu estou querendo um ângulo melhor para olhar. Ela tem 25 anos, ela forma em medicina no final desse ano. Ela faz um cursinho preparatório para residência. Ela dorme tarde, acorda cedo. Mesmo assim, ela é diretora do coral jovem da igreja, ela é líder da escola sabatina da igreja, e nas horas vagas ela visita jovens da igreja também, para orar com eles. Ela é uma inspiração para mim. Eu tenho dito para a juventude que você deve encontrar alguém que te aproxime de Deus. Eu sou pastor, mas eu sou Cândido, e a Melina é uma inspiração na minha caminhada de fé. É com ela que eu quero ir para o céu. E em fevereiro a gente casa, se Deus quiser. Você tem mais uns 2 dias aí para a gente fortalecer uma amizade muito sincera, e você recebeu o convite também. Próxima imagem, uma coisa muito linda que aconteceu. Em janeiro eu fui fazer uma semana lá em Washington e eu preparei uma surpresa. A Melina foi também, e eu pedi ela em casamento no dia 12 de janeiro desse ano, e ela disse sim. Amém, igreja? Deus seja louvado. Foi muito bom, muito lindo. Ai, meu Pai do céu, que coisa boa. É isso aí. Hoje eu quero falar sobre o futuro. Minha mensagem, eu quero ser bem ao ponto. Eu queria que você mostrasse aquela terceira imagem. O Estevão até fez uma menção sobre isso. Não sei quantos caíram nessa pegadinha aí, mas eu olhei esse meu rosto de uns 30 anos no futuro, louvei a Deus pelo pouco cabelo que ainda tem ali em cima, mas brincadeiras à parte, isso me pôs a pensar sobre o futuro. E hoje eu gostaria de falar sobre o futuro com vocês. Quando eu li essa foto, eu imaginei meus filhos, meus netos, imaginei a minha igreja, eu imaginei o mundo. Se Jesus não voltar até lá, como é que a gente vai estar daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos? Pode tirar esse negócio feio daí da tela? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes. Juízes, capítulo 2. Eu quero convidar você a ler o que está escrito no livro dos Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. Juízes, capítulo 2, verso 6. Você achou? Leio com você o que está escrito aqui. Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. A leitura bíblica. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da terra da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela segunda geração. E a outra geração, a próxima, a terceira geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram,
e provocaram assim a ira do Senhor. Vamos orar. Querido Pai, aqui estamos nós mais uma vez diante da Tua palavra. Nós já recebemos muito do Senhor aqui, através dos louvores, da oração, da presença dessa nossa família espiritual, mas nos minutos que ainda temos, nós queremos receber algo da Tua palavra que nos desperte, que nos impacte, que nos oriente a caminhada, que nos posicione no mundo espiritual de acordo com a Tua vontade, Pai. Fala ao nosso coração, queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. O que você acha que vai acontecer no futuro aqui nesse lugar, se Jesus não voltar antes? Será que as próximas gerações vão continuar guardando os mesmos princípios que nós? Será que os seus filhos, seus netos, eles vão permanecer nos caminhos de Deus? Eu fico pensando assim, pessoal, se aqui no Brasil, se aqui em São Caetano, vai acontecer o que já está acontecendo há muito tempo na Europa. A Europa hoje é conhecida como um continente pós-cristão. Você sabia que na Alemanha, o berço do protestantismo, mais de metade da população não crê em Deus? Eu estava em janeiro, nessas férias aí, fui pregar lá em Washington, e eu estava com um grande amigo meu, o pastor Sandro Brown. A gente estava dando um passeio um dia lá, e ele foi me mostrando ali, ó, Cândido, ali era uma igreja, fechou. E a gente andou mais uns quilômetros, falou, ali era uma igreja, fechou. Eu falei, ué, ele falou, sim, as igrejas estão fechando. Ainda existem igrejas que são grandes, que estão fortalecidas, porque são igrejas de imigrantes, igrejas americanas, elas estão morrendo. E um dia eu fui visitar uma igreja americana, pessoal, adventista até, americana, e era assim, lá dentro da igreja só cabecinha branca. Aí eu descobri que naquela igreja só tinha velhinho e criança. Aquelas crianças, quando crescerem um pouco mais, vão olhar para um lado, olhar para o outro, o que eu estou fazendo aqui? Vão embora, né? E por isso as igrejas estão fechando. E eu fico me perguntando, se isso não pode acontecer aqui em São Paulo, aqui em São Caetano. Será que nossos filhos, nossos netos vão permanecer no caminho que a gente está? O ser humano, eu acredito assim, não tem ser humano ateu. Eu estava lendo há algum tempo atrás até uma declaração do Papa Francisco, que ele falou assim, que o oposto da fé não é a incredulidade, é a fé em outras coisas, ou outros deuses, como a gente poderia dizer. Então assim, eu acredito que pode ser que exista um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, no Deus da Bíblia. Ele pode não acreditar no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas todos os seres humanos têm algo na vida que colocam no centro, que determina seus valores, determina suas prioridades, determina suas agendas. Todos nós temos algo que é um valor absoluto na nossa vida, que determina a nossa existência. Para alguns pode ser o Deus da Bíblia, para outros pode ser o dinheiro. Aliás, o Papa diz que hoje, para ele, o Deus mais adorado é o dinheiro. Eu acho que existe muita verdade nisso, pessoal. Mas pode ser também a carreira, pode ser um relacionamento, pode ser o seu ego, Olha, a minha opinião é que o Deus mais adorado hoje em dia é o Deus felicidade. As pessoas fazem qualquer coisa por esse Deus, felicidade. Eu oro para o dia em que as pessoas vão acordar e perceber que elas não foram criadas para ser felizes. A gente foi criado para a gente ser a imagem e semelhança de Deus. E nessa descoberta da nossa identidade, nesse caminho para Deus, a consequência da gente viver para o que a gente foi criado, a consequência disso é a felicidade, a plenitude, a realização. Mas tem gente que vive em função da sua felicidade. Mata, compra, vende, casa, separa, faz tudo, porque quer ser feliz. Então, se você está na frente entre ela e essa dita felicidade, ela passa por cima de você, porque o que importa é a felicidade, a dela, não a sua. Felicidade. Olha, eu vejo muito crente aí fazendo loucura, porque diz assim, não, mas Deus quer que eu seja feliz. Para com isso. Para com isso. Tem gente quebrando princípios, rasgando a lei, fazendo um monte de loucura, porque quer ser feliz.
Portanto, será que daqui a algumas décadas, será que daqui a algum tempo, esse lugar aqui vai continuar sendo uma igreja? Todo carinho, todo respeito, viu? Essa é uma das igrejas mais bonitas que eu já fui. Mas será que daqui a alguns anos esse prédio vai continuar sendo uma igreja? Será que nossos filhos, nossos netos vão continuar observando as coisas que a gente observa? Já pensou seu filho, seu neto, abandonar o Deus da Bíblia e se tornar um satanista? Pastor, que é isso? Ué, você acha que não pode acontecer com você? Porque aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz que depois da travessia daquele deserto, depois que Deus escolheu Moisés para tirar o povo de Israel do Egito em direção à terra prometida, Moisés liderou o povo, mas ele descansou, e Deus levantou um outro homem, Josué, para liderar o mesmo povo. Mas a Bíblia diz aqui nesse texto que a gente acabou de ler, que durante os dias de Josué, o povo seguiu a Deus e guardou os mandamentos de Deus. Aí a Bíblia diz que depois que Josué morreu, se levantou uma segunda geração que também acreditava em Deus. Mas depois, a terceira geração, eles abandonaram o Deus de Israel e eles seguiram os Baalins. Eles foram adorar outros deuses. Josué conhecia a Deus e os feitos de Deus. Josué tinha sido testemunha ocular da abertura do Mar Vermelho, ele tinha visto água sair da rocha, ele tinha visto pão cair do céu, ele tinha visto com um exército menor, Deus fazer Israel derrotar exércitos maiores, ele tinha visto manifestações divinas no santuário. Josué tinha uma experiência de primeira mão com Deus. Tem até um texto que eu gosto muito da Bíblia, que fala assim, no sábado, eu preguei aqui sobre Moisés, se encontrando com Deus. Tem um texto que diz que quando Moisés ia para a tenda do encontro, se encontrar com Deus, Josué ele ficava na porta. E depois que Moisés saía daquele encontro, ia para a sua tenda, ia descansar, Josué continuava na porta da tenda. Porque ele não admitia que Deus se manifestasse para Moisés e ele recebesse isso só de segunda mão. Ele queria que Deus se manifestasse para ele também. É por isso que a Bíblia diz que Josué conheceu a Deus e os feitos de Deus. Mas veio uma segunda geração. A primeira geração era a geração de pessoas que oravam, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que tinham fé em Deus. Mas a segunda geração, ela que era a segunda geração que falava assim, o papai ora por nós. Não, o papai é um homem de Deus. E a segunda geração, que não teve uma experiência de primeira mão com Deus, foi vivendo com uma espécie de fé residual. Foi recebendo, era assim por tabela, faziam porque os pais faziam, acreditavam porque os pais acreditavam. Mas aí chega um dia que o papai morre, e os filhos dessa segunda geração, portanto a terceira geração, entram numa crise, num vazio, porque eles sabem que o vovô era de oração, a vovó era uma mulher de fé, a vovó é que orava por nós, o papai eu não sei. O vovô era um homem de Deus, o pai, eu não sei, é meio assim, meio esquisito o negócio e tal. E essa terceira geração, ela entra em crise, e a Bíblia diz que essa terceira geração vai em busca dos Baalins, vai em busca de outros deuses. Eu quero ilustrar isso aqui, rapidinho com vocês, através dessas 3 cadeiras aqui, pessoal. Nós vamos dar um nome para essas cadeiras aqui. Vamos lá, deixa eu ver, eu vou começar com essa daqui. Eu quero ilustrar isso aqui através de alguns exemplos da Bíblia, tá? Mas vamos primeiro colocar aqui nessa cadeira o nome de cadeira do compromisso, tá? Cadeira do compromisso. Essa aqui, nós vamos chamar de cadeira do café com leite, cevada com leite, tá bom? É aquela assim, nem lá, nem cá, é aquela assim, sabe aquela, café com leite você sabe, né? Aquele bobalé que fica na brincadeira assim, que não vale nada, não inflói nem contribui, como dizia minha avó, tá lá, é um bobalé, tá lá, café com leite. Essa aqui eu vou dar o nome de cadeira da crise. Então, essa primeira qual é o nome? Compromisso. Essa segunda, meia boca, café com leite, cevada com leite, sei lá. E essa aqui, vamos lá, uma história bíblica. Abraão, em qual cadeira que Abraão sentou?
Em qual, pessoal? Me ajuda, pelo amor de Deus. Abraão sentou aqui. Cadeira do compromisso. O pessoal que senta nessa primeira cadeira é o pessoal que fala assim, ó, primeiro Deus, depois eu. O pessoal que senta na segunda cadeira é o pessoal que fala assim, ó, primeiro eu, depois Deus. E o pessoal que senta nessa terceira aqui é o pessoal que fala assim, ó, primeiro eu, depois eu, depois eu e depois eu também. Abraão, ele sentou nessa primeira cadeira. Teve um dia que Deus apareceu para Abraão e falou assim, Abraão, eu quero o seu filho em sacrifício. Sabe o que Abraão fez? Ele deu. Ele falou, Deus, dar o meu filho para o Senhor é a última coisa que eu quero fazer na vida, mas eu não vivo para fazer o que eu quero, eu vivo para fazer o que o Senhor quer. Na minha vida é primeiro Deus, depois eu. Então, se é o meu filho que o Senhor quer, está aqui o meu filho. Compromisso com Deus, primeiro Deus, depois eu. Agora, o filho de Abraão, qual foi o nome, pessoal? Isaac sentou aqui. A gente não sabe muito bem assim a história de Isaac. Os estudiosos dizem que Isaac, ele foi o filho de um grande pai e o pai de um grande filho, mas ele mesmo parece que foi assim passagem. Não foi lá nem cá. E o filho de Isaac, eu vou usar aqui o exemplo de Jacó. Aqui, ó. Jacó, ele era tão gente boa que o irmão dele queria matar. Ele armou uma quadrilha junto com a mãe para dar um golpe no pai. Ele roubou a primogenitura do irmão. Ele saiu de casa fugido. Enganou um, enganou outro. O próprio nome dele já significa isso, né? Enganador. Crise. Sentou aqui. Agora, um outro personagem da Bíblia. Quero ver onde é que vocês vão colocá-lo. Davi. Qual cadeira, pessoal? Hã? Ó, olha para mim. Davi, cadeira do compromisso. Deixa eu fazer um parênteses aqui para te explicar uma coisa. Davi, na Bíblia, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus não são homens perfeitos. Eles são homens coerentes. Hoje de manhã cedo eu estava lendo um capítulo da Bíblia, que estava contando do dia que o profeta Natã foi falar com Davi sobre o pecado dele. Quando Deus enviou o profeta lá no palácio de Davi falar assim, ó, você cometeu um pecado, Davi não justificou o seu pecado, Davi não transferiu a responsabilidade, Davi não diminuiu o peso do que tinha feito, Davi não empurrou com a barriga, Davi não se esquivou, Davi, diante daquela afirmação do profeta, ele disse, eu pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que ele vestiu pano de saco, diz que ele colocou o rosto na terra e ele pediu misericórdia de Deus. Homens segundo o coração de Deus não são perfeitos, eles são coerentes. Davi sentou aqui, ó, nessa primeira cadeira. Mas quem foi o filho de Davi, pessoal? Salomão. Quando Salomão vai subir ao trono, Deus aparece para ele, ele pede uma coisa, ele pede sabedoria. Uau, começou bem. Mas acontece que Deus deu uma orientação para os reis de Israel, ele disse para eles não acumularem 3 coisas: ouro, cavalos e mulheres. Ouro é para não acumular dinheiro, cavalo para não acumular exército, mulher para mulher mesmo, tá? Deus deu essa orientação para os reis. Salomão, ele foi o rei mais rico que teve na história. O seu exército foi o mais poderoso daquela época. Ele tinha uma técnica de expansão muito interessante. Ele queria acoplar assim, um território, ele queria conquistar uma terra, ele ia para os conselheiros e falava assim, quem que é o rei daquele território? É o fulano de tal. A princesa lá, é bonita ou é feia? Falou, é linda, então eu quero casar com ela. Aí ele casava. E aquele outro território, quem que é o rei? É fulano de tal. A princesa, é bonita ou é feia? Olha, um canhão. Ele falou, então entra lá, mata todo mundo e conquista aquele território. E assim ele ia, ampliando as suas fronteiras. Ele foi casando, que a Bíblia diz que ele tinha umas 700 esposas e mais umas 300 contatinhos no WhatsApp. Ele tinha 1000 mulheres. Pessoal, quando a Bíblia fala que Salomão tinha 1000 mulheres, esse 1000 é tipo conta de índio, assim, sabe? É igual aquela história, o cara estava no forte
e aí estava vindo uns índios assim, eles vinham para a guerra, eles vinham lutar contra aquele pessoal ali. E aí o vigia lá, que estava lá no alto, desceu, foi lá no comandante, falou: comandante, estão vindo aí uns índios aí, estão vindo para a batalha. E o cara falou: e quantos são? Falou: 1.002. Falou: como? Falou: sim, tem 2 na frente e uns 1.000 atrás. Quando a Bíblia fala assim que Salomão tinha 1.000 mulheres, tipo assim, tinha umas 1.000 mulheres. Era muita mulher. Agora imagina, pessoal. Imagina que um dia Salomão foi se deitar à noite com a mulher lá, uma das suas esposas. Aí, de manhã cedo, ela fala: rei, eu tinha um pedido para te fazer. Ele falou: o que você quer, rainha? Falou: eu tive uma notícia que lá o templo dos deuses do meu pai, lá na terra dos meus pais, está caindo aos pedaços, não tem como você mandar uma oferta lá? E Salomão fez um cheque e deu para ela. Mas na outra noite, veio uma outra esposa, ele se deitou com outra esposa, e de manhã, mais ou menos, a mesma conversa. O rei, o templo lá do meu pai está precisando de uma reforma. Ele deu uma outra oferta, e assim foi, até um dia que uma das suas esposas falou assim: o rei, eu não quero uma oferta para melhorar o templo do Deus dos meus pais lá não, eu queria que você fizesse um templo para o Deus dos meus pais aqui, em Jerusalém. E sabe o que Salomão fez? Construiu. Ele construiu para uma, para outra, para outra, para outra, e se você abrir a Bíblia, 1 Reis capítulo 11, você vai encontrar que na época de Salomão, o povo de Israel entrou na crise espiritual mais profunda. Havia deuses espalhados pelas ruas de Jerusalém, havia uma idolatria sem comparação. Ele começou bem, é trigo, mas terminou mal. Ele sentou aqui, e o filho de Salomão, você lembra o nome dele? Roboão, crise. Porque essa cadeira da crise, pessoal, é o pessoal que, assim, pergunta sem resposta, crise de identidade, é o pessoal que sabe bem o que não gosta, mas não sabe o que gosta, sabe bem aquilo em que não crê, mas não sabe no que crê. É o pessoal que rejeitou o que recebeu dos seus pais, mas não colocou nada decente no lugar. Está em crise. Roboão estava em crise. E sabe o que aconteceu? A crise que ele tinha no seu mundo interior, na sua existência, ele transferiu para o território, para o povo que ele governava. Ele dividiu o povo de Israel em 2 partes. 10 tribos foram embora, e ele ficou apenas com 2. Está aqui. Agora, você quer saber como é que o Novo Testamento chama esse pessoal dessas cadeiras aqui? O Novo Testamento chama esse aqui, de espiritual. Esse aqui é natural. E esse aqui, sabe qual é o nome? Carnal. É aquela irmã que é boa de oração, mas que destrói a família no almoço, porque tem uma língua terrível. É aquele irmão que posa de crente na igreja, mas que dá calote nas pessoas. É aquela pessoa que você olha, sábado de manhã parece que é de Deus, mas sábado à noite eu não sei do que é. Na igreja é de Deus, no trabalho não se sabe. No pequeno grupo é de Deus, mas na rua a gente não entende. E se você olha de fora e não entende o que a pessoa é, se é de Deus, se não é, os filhos dela, que vivem com ela 24 horas, sabem menos ainda. O Novo Testamento chama esse aqui de quente. Esse aqui é frio. Esse aqui, sabe como é? Morno. E me desculpa a expressão, a Bíblia diz que gente morna, Deus vomita. Esse aqui é aquele que vive uma espécie de me engana que eu gosto. Ele vive uma vida dupla. Uma hora parece que é, a outra hora parece que não é. É indefinição. É um me engana que eu gosto. Está em crise. Ele vive uma mentira. Ele vive de fachada, ele vive de aparência. E o problema é que essa mentira, essa fachada, essa hipocrisia que esse aqui vive, municia a próxima geração contra Deus.
Essa vida dupla, essa vida dúbia, essa farsa, é que vai formando as impressões, a construção da relação dessa geração com Deus. E é por isso que eu, como pastor, já tive que ouvir muita gente dizendo assim: pastor, se isso aí é ser crente, eu prefiro não ser. E eu me lembro de uma ocasião que um bom líder da igreja me chamou até a sua casa, falou assim: pastor, a minha filha não está querendo mais ir na igreja, eu precisava que o senhor conversasse com ela. Ela ouve o senhor. A menina tinha 16 anos de idade. Eu fui lá. E quando eu comecei a conversar com aquela menina, ela começou a me contar as coisas sobre o seu pai, sobre o que ele era de verdade, porque é o que ele era em casa. Eu comecei a me encolher na minha cadeira, e eu fiquei pensando que se eu convivesse com aquela realidade, talvez eu não acreditasse nem em Deus, talvez não acreditasse em igreja, talvez eu não viesse à igreja mesmo. É porque essa turma aqui dessa cadeira vive uma mentira, vive de aparência, vem de uma imagem. Mas os filhos, aqueles que assistem isso aqui de perto, eles sabem muito bem as coisas que a gente valoriza, as coisas que a gente não valoriza, as coisas que a gente honra e as coisas que a gente despreza. E é por isso que a gente está sempre a uma geração do fim da igreja. E a reflexão que eu faço é a seguinte: como é que a gente está formando o coração dessa nova geração? O que eles veem em nós? Será que a gente apresenta uma mentira? Será que a gente apresenta uma ideia de religiosidade, mas não passa de uma superfície? Sabe, se as pessoas me perguntam assim: Cândido, o que você acha da igreja? Eu vou dizer que a igreja é maravilhosa, pessoal. A igreja é linda, eu creio nas suas doutrinas, eu gosto das músicas. Eu acho que a igreja é maravilhosa, mas igreja não é estrutura física, não é o corpo de doutrinas, não são as nossas rotinas de celebração. Igreja é a quantidade de pessoas que se sentam nessa primeira cadeira falando assim, ó: primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois eu. Sabe, eu não estou querendo dizer aqui hoje à noite que se os seus filhos abandonaram a igreja, que isso é necessariamente culpa sua. Porque a Bíblia conta a história de um pai que tinha 2 filhos, e os 2 estavam perdidos. Mas essa história da Bíblia não era culpa do pai, a situação dos filhos. O pai, nessa parábola, ele simboliza Deus. O problema era com os filhos. Mas eu queria dizer para você que se os seus filhos, se os seus netos, se a sua família abandonou a fé, você deve se certificar de que isso não foi derivado do seu espírito crítico, da sua amargura, do clima espiritual da sua casa, da sua frieza espiritual, do seu cinismo. Uma vez eu estava na sala pastoral atendendo um casal e a esposa me fez uma pergunta, eu acho que eu não estava nem preparado para ela, pessoal. Ela falou assim: pastor, o senhor vive tudo que prega? Eu respondi para ela: não. Ela se assustou, eu falei: eu não vivo tudo que prego, mas eu não tenho vida dupla. Eu não vivo tudo que prego, mas eu não vivo uma engana que eu gosto. Eu não vivo tudo que prego, mas se tem alguém que se desespera com cada erro que eu cometo, sou eu. Não vivo tudo que prego, mas luto para ser o que Deus deseja que eu seja. Eu não estou dizendo que a gente tem que oferecer para as novas gerações um quadro perfeito. A gente tem que oferecer um quadro coerente. É a maneira como a gente fala das coisas da igreja,
é a maneira como a gente pinta os líderes da igreja. São as coisas que a gente fala sobre a instituição. É isso que vai formando o coração das novas gerações. Aí eu lembro da história de um pastor que foi visitar um casal, e eles sentaram na sala, o pastor estava sentado numa poltrona, e a família, o casal, tinha um filhinho assim de uns 5 anos, 5, 6 anos. Enquanto eles estavam conversando, o garoto vinha aqui na frente, olhava para o pastor, aí depois vinha aqui atrás e olhava assim atrás. Aí daqui a pouco ele vinha na frente, olhava para o pastor, daqui a pouco ele ia para trás de novo, até que aquilo incomodou, né, o pai. E o pai falou: filho, o que você está fazendo? Você fica na frente, fica atrás, o que você está fazendo aí? Ele falou: não, pai, é que o senhor sempre fala para a mãe que o pastor tem 2 caras, eu estou querendo ver a outra. É a conversa do almoço de sábado. São os comentários que você faz sobre a sua cunhada. São as suas falas ao telefone. É a frieza espiritual da casa. É isso que vai formando a nova geração. E pode chegar um dia que tudo que a gente deu para essa geração é munição contra o Deus dos nossos pais. Eu vim aqui hoje à noite te chamar a uma reflexão. Você hoje à noite tem que se posicionar numa dessas 3 cadeiras aqui. Se você se considera estar nessa 3ª cadeira, não tem problema. Jacó também sentou aqui. Mas a história mais conhecida de Jacó é o dia em que ele lutou com Deus no Vale do Jaboque. Depois de ter negado a sua identidade lá para o seu pai, na maior farsa da sua vida, Jacó se encontrou com Deus, assumiu sua identidade e disse: eu não largo o Senhor enquanto o Senhor não me der uma bênção. Hoje talvez seja o dia de você que está sentado aqui nessa cadeira, tomar uma posição no mundo espiritual e dizer assim: ó, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história também. Eu não quero viver nessa crise, eu quero crer no Deus dos meus pais, no Deus dos meus avós, eu quero crer no Deus da Bíblia, eu quero crer. E Deus pode fazer um milagre na sua vida, amém? Se você está sentado nessa cadeira aqui, uma vida dupla, hoje está na igreja, amanhã não está, vida devocional irregular, fidelidade a Deus oscilante, hoje é um dia de tomar uma decisão no mundo espiritual e sentar naquela primeira cadeira. Se seus filhos têm acompanhado uma trajetória acidentada na sua vida espiritual, não tem problema. Se você assumir um compromisso espiritual, eles vão se lembrar talvez do dia que você estava sentado aqui, mas eles vão se lembrar do dia que papai e mamãe se sentaram nessa cadeira e disseram: lá em casa é primeiro Deus, depois a gente. Mas você tem que assumir uma posição. Se você está sentado nessa cadeira aqui, se você é o primeiro cristão, o primeiro adventista da sua família, que responsabilidade. Você tem a tarefa de apontar para as pessoas que estão à sua volta a diferença que Jesus fez na sua vida. Que responsabilidade. Eu fico pensando no futuro. O futuro depende do tipo de relação que a gente decidir viver com Deus hoje. O que nossos filhos, nossos adolescentes, nossas crianças têm visto em nós? Será que eles têm visto pessoas sentadas nessa primeira cadeira? Será que eles estão sendo convidados a se assentar aqui também? Ou será que o comercial que a gente faz da fé não passa de uma farsa? Não passa de rituais, de aparência, de exterioridade e uma vida vazia? Então vamos ouvir mais uma música que o Estevão vai cantar agora, ao final. Depois a gente vai fazer uma oração. Uma oração. Hoje é o dia da gente decidir em que posição a gente está. Em que posição a gente está. Eu não sei em que cadeira você se julga aqui dessas 3. Se você julga estar. Mas hoje é o dia da gente tomar uma decisão ao lado de Deus e falar assim: Deus, na minha vida, eu quero que seja o primeiro o Senhor, depois as coisas da minha vida. Primeiro a tua vontade, depois a minha.
Primeiro o que o Senhor deseja, depois os meus planos. Primeiro Deus, depois eu. Se tem alguém aí que hoje à noite que precisa mudar de cadeira ou que precisa confirmar a sua posição ao lado de Deus, eu queria convidar você, enquanto a gente ouve essa canção, a ficar em pé, em atitude de oração. Para a gente pedir para Deus nos dar esse despertamento, nos dar essa posição adequada diante dEle, diante das pessoas, diante das próximas gerações. Que a tocha do Evangelho não caia das nossas mãos, que ela seja passada para os nossos filhos e filhas, para os nossos netos, para que quando Jesus voltar, Ele nos encontre, a gente e a nossa família, firmes ao lado de Deus. Querido Pai, muito obrigado por mais uma vez a Tua palavra nos apontar uma direção por onde devemos caminhar. Muito obrigado pela certeza de que em cada passo o Senhor está conosco. Muito obrigado porque em Ti sempre existe restauração, perdão e graça. Independente da posição em que nos encontramos nesta hora, o Senhor nos aceita e nos ama. Mas o nosso desejo, Pai, é que o Senhor continue a nos conduzir para mais perto do Senhor, da Tua vontade, dos Teus propósitos para a nossa existência. Se alguém aqui que abriu espaço em seu coração e em sua mente para duvidar do Senhor, que ainda essa semana o Senhor se manifeste de maneira clara, de maneira extraordinária, Pai. Se alguém aqui que se reconhece em mornidão espiritual, que haja um despertamento, Pai, nesta casa, neste coração, nesta consciência, e que todos nós assumamos um compromisso com o Senhor, que ao sairmos por essas portas afora, saímos de mãos dadas com Cristo Jesus, que Ele seja sempre o primeiro, o último e o melhor em tudo da nossa vida, pois é em nome dEle que oramos. Amém. Boa noite. Esta porta para a gente se despedir melhor. Até amanhã.